Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Monge Preparado. Hoje eu vou trazer para vocês uma faca, uma história, um contexto. Espero que vocês gostem, tem muita informação no vídeo. É uma informação real, um cenário real que eu vivi. Então estou trazendo para vocês aqui em primeiríssima mão, né? Espero que vocês gostem. Bom, essa aqui é uma configuração. Vocês já viram aqui, tem um vídeo falando desse bolsinho. E essa foi a faca que eu optei levar na cintura numa descida de caiaque que eu fiz. Foi bem intensa. Vou levar essa faca aqui porque ela tem algumas características que eu gosto bastante, certo? Vocês estão achando estranho, mas é porque essa aqui, ela tem uma característica. Tá bem, ela é lisa, percebe? E essa aqui, ela tem um serrilhado. São duas lâminas que eu usei bastante e eu optei por levar essa daqui por todo um conjunto. Estão conseguindo visualizar aqui. Robustez, cabo muito bom, uma pegada ergonômica, um aço relativamente bom, 420 HC. Mas vamos lá, vamos trazer toda a história para vocês. Essa faca ela é uma réplica, uma faca Gerber, uma faca que surge nos Estados Unidos. Essa marca surge em 1939, no Oregon, nos Estados Unidos, e fundada, né, pelo dono dela, Pat Gerber. Em 1987, uma empresa finlandesa compra a Gerber, mas continua com todo o trabalho dela feito nos Estados Unidos. A Gerber ela começa com uma pegada cozinha, e na Segunda Guerra ela entra, uma empresa pequena ainda, entra realmente na guerra utilizando suas empresas para fazer baionetas para a guerra. E isso daí criou os laços junto com as forças militares americanas. E eles criaram, se eu não me engano, em 1960, um designer chamado Almar, é o nome do designer, e ele cria duas lâminas que são fantásticas, né? Que é a Mark I e Mark II, se eu não me engano. Vou botar aí para vocês a imagem. E em 2010, ela faz uma parceria com aquele artista de sobrevivência, ex-fuzileiro, se eu não me engano, Bear Grylls, que é não vou entrar muito nesse assunto, mas ele traz uma linha de facas, canivetes, multiferramentas, e ele traz tudo desenhado e fez a marca assumir proporções ainda maiores, porque ele era muito conhecido no mundo, né? Em 2015 ele lança essa faca. A Gerber lança essa faca, uma faca muito, muito vitoriosa para a Gerber, né? Uma lâmina full tang, é uma lâmina com uma boa distribuição de peso, uma lâmina com uma espessura muito boa, uma lâmina com uma coloração, a original ela vem de Cerakote. Essa aqui é serrilhada, muito boa para poder cortar corda, outros elementos fibrosos. Essa parte do fio dá para utilizar para trabalhos que utilizam o fio liso. Ela tem um falso fio aqui, mas não perde em hipótese nenhuma a robustez do fio, como vocês podem ver aqui melhor. Então é uma lâmina muito interessante, né? A bainha dela é de um material lembra um polímerozinho plástico, né? Mas é uma bainha muito versátil, ela tem várias aplicações, eu vou falar um pouco disso para vocês. A lâmina, pessoal, a lâmina lisa, vocês percebem que ela tá com dente aqui, ó? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui sem retomar o foco, ó. Conseguem ver aqui os dentes dela? Olha aqui. O que foi isso aqui, pessoal? Esse aço 420 é um aço relativamente barato, um aço inox, entre 54 e 58 HRC. É uma retenção de fio baixa. Eles têm uma boa resistência a quebrar, mas ele não tem uma dureza tão grande, né? Então ele prioriza muito a questão de ser inox. O que acontece? Eu estava descendo de caiaque, tinha uma cerca fechando o rio, é uma coisa que não é permitido, e eu fui me aproximar da cerca e foi afunilando. Quando eu vi era cerca de arame farpado, eu girei o caiaque. Quando eu girei o caiaque, minha perna ficou presa exatamente do lado de um dos troncos, estava segurando a cerca dentro do rio. E a minha ideia era tentar levantar para minha esposa passar de caiaque por baixo. Quando eu vi que o arame farpado estava muito esticado e a água começou a me pressionar contra o arame, e eu vi que estava correndo realmente perigo ali. E eu não tinha condição de fazer outra forma. O meu alicate do multitool estava dentro do bolso do caiaque, estava bem tenso na hora. Minha perna começou a apertar contra o arame e contra o ponto do arame, né? O
o arame, parte farpada dele. E não tive outra opção a não ser tirar a faca e bater com violência. Eram aqueles arame farpado mais grosso. E eu batendo forte contra a madeira que estava segurando ele até ele romper. Então a lâmina criou esses dentes. Foram várias pancadas ali, pelo menos 2 para romper o primeiro arame. O segundo era aquele arame já liso mais grosso. Eu deixei um arame lá, passei por debaixo e aí consegui. A situação ficou bem tensa, porque quando você está de lado, você vem descendo o rio. Quando ele vira o caiaque um pouquinho de lado, ele começa a reter muita água aqui. Então ele começa a querer virar o caiaque, e aí o prejuízo é ainda maior, e começaria a me empurrar ainda mais contra o arame. Então foi uma situação realmente bem tensa e intensa, onde essa faquinha aqui me tirou desse sanhaço. Então eu queria dividir isso aqui com vocês. Eu não sei se eu vou tirar esses dentes, refazer, ou se eu vou deixar essa aqui desse jeito pela história, pelo contexto. Deixe aí nos comentários o que você acha. Se eu devo reafiar ela, eu tenho outras lâminas, ou se eu deixo ela aqui pela história desse jeito aqui. Vamos lá, dando sequência, um outro ponto importante dela é a bainha. A bainha dela, ela é comprida assim, e eu gosto de usar essa bainha aqui, que ela tem 2 pegadores, 2 botões aqui para segurar. E eu sinto firmeza, porque ela tem mais 2 aqui. Então, quando eu estava lá no rio, eu usei, em vez de eu tirar essa daqui e deixar só essa pequenininha aqui, deixar ela com um acesso mais fechado, que é possível, essa bainha ela é modular, né? Você tem várias possibilidades. Eu optei por deixar ela grande, porque eu poderia ter colocado ela aqui, ó, o cinto aqui, tá vendo? Só que aqui, se rompesse um desse, eu perdi a faca. Aqui, pelo menos, eu tinha o dobro de proteção. O que aconteceu? Eu virei o caiaque num momento muito tenso, já no final da descida. Quando o rio ele vai fazendo assim um S, ele vai fazendo isso, e essa parte aqui ele vai comendo, sempre alargando a borda. É natural, né? O fluxo do rio vai batendo aqui e vai comendo essa lateral. Nessa lateral, muitas vezes tem árvore. Então ele começa a comer a parte de baixo, muitas vezes é argila, algum material mais simples, né? de ir soltando. E ele começa a comer, a árvore cai por cima. E foi o que aconteceu. Então eu vim de caiaque, ela me jogou por debaixo dessa árvore, o caiaque virou de cabeça para baixo. Eu consegui sair, mas ela virou de cabeça para baixo e eu fiquei preso. E aí, quando eu fiquei preso, a primeira coisa que eu fiz foi manter a mão na faca, ela tinha soltado. Então foi bem forte. Esses 2 pontos aqui tinham sido retirados. Eu ainda estava com a faca de perna, faca de mergulho, que é essa aqui. Ela ainda estava lá na minha bota, na minha panturrilha. Mas quando eu parei para analisar com calma, eu ainda tinha... Essa faca estava presa pelo fiel aqui. Então, onde que eu quero chegar, pessoal? Determinadas atividades permite você não usar esse fiel de perna. Mas atividades aquáticas ou outras, recomendo muito que utilize esse fiel amarrado na perna, como uma segunda forma de proteção, não só apenas para evitar o balanço da lâmina. Então, isso aqui é a primeira situação. Mas vamos falar um pouquinho da bainha. Então a bainha, vocês percebem que ela é toda modular. Ó, aqui ela tem aquele sistema igualzinho eu mostrei para vocês aqui. Então você vai soltando, ó, você vai soltando ela, que é para um cinto mais grosso. Ela tem essa possibilidade aqui. Ela tem a possibilidade de você deixar... É a mesma lâmina, tá, pessoal? Ela vem, só estou mostrando em cenários diferentes que eu utilizo ela. Essa daqui você pode tirar esse botão daqui. Ó, você tira esse botão, coloca a lâmina aqui, ó, e consegue passar o cinto por aqui. Então ela fica na horizontal, que é um recurso que eu gosto. Lâmina na horizontal. Embora eu ache essa faca grande para ficar na horizontal. Então você pode passar o cinto por aqui. Você pode prender outras estruturas do colete. Ou você pode fazer igual eu fiz aqui. Tirar esse bloco aqui. Aí ela fica mais fininha assim. Para quê? Para ela ficar com essa possibilidade de eu passar um bolso. Para eu passar um paracorde. Ou para ela ficar apenas mais fina. Ou para eu poder passar outra coisa aqui por dentro. Então ela é uma bainha muito versátil. A faca original da Gerber, essa faca aqui, ela tá mais ou menos, se eu não me engano, 117 euros. Acho que foi o site que eu vi. Mas você encontra no Brasil a réplica, essa daqui na casa dos 120 reais. Certo? Uma lâmina muito interessante. Ela vem com o mesmo aço da original. Uma coisa que depois... essa lâmina é de 2015. A Gerber, muita gente começou a questionar. Por
porque ela mandou muito equipamento para fazer na China, que teria caído a qualidade. O pessoal gosta de aços mais premium e esse aço 420 não é. Então você vai encontrar no Brasil a réplica através dessa Blade Master, que é uma marca acredito eu, que traga equipamentos aí e coloquem a marca dele, a estampa deles, e a HZ, que traz alguns equipamentos também. Então nós temos essas duas possibilidades aqui. São duas lâminas muito bonitas, elas têm na cor preta também, além da cor verde e da cor coiote. E são equipamentos, pessoal, que eu particularmente gosto muito, tanto que eu tenho duas. Essa aqui eu botei muito tempo para lida aqui no sítio, aqui em casa, etc. Andei muito com ela no carro, usei bastante e aí acabei comprando essa depois. Essa aqui foi uma lâmina mais difícil de achar, a lisa. Ela sempre vinha com esse serrilhado aqui no início. Então você vê que eu gosto bastante, elogio essa lâmina para muita gente que gosta de lâmina de baixo custo, que gosta de equipamento de boa qualidade. E ela vem com um quebra-crânio aqui também bem legal, uma lâmina full tang, a possibilidade de passar aqui também um lanyard, um paracorde. Basicamente, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês era isso, dividir com vocês essa experiência. Foi bem tenso. Eu digo muito para as pessoas que você está ali numa situação dessa, você tem que ter aço disponível. É melhor você ter uma faca mais espessa, mais grossa, e ela sobrar do que você precisar e ela faltar. Então, assim, mesmo ela bem judiada, eu levei ela bem afiada pro trabalho, ó. Você vê que ela vai parar onde está o dente. Mas ainda assim, ela foi a faca que eu usei durante todo o processo lá. Ó. Pô, monge, isso aqui tá ruim, por que você não refez a lâmina dela? A minha esposa também levou uma lâmina. O foco não era... Eu não quis afiá-la, não sentia necessidade, embora eu tenha levado esse afiador aqui. E sim, com esse afiador aqui eu consigo, diamantado. De um lado ele é 400 e do outro lado ele é 600. Então sim, eu teria um pouco de trabalho, mas eu conseguiria refazer o fio dela, ou pelo menos deixar bastante, muito melhor. Mas eu optei por contar para vocês, para dividir essa história, até porque eu tinha outras lâminas ali disponíveis, até mesmo as que estavam com a minha esposa. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Dividir essa história com vocês. Eu vou deixar o link dessas lâminas na descrição. Um equipamento realmente que eu recomendo demais. Dividir essa história com vocês. Escreve nos comentários se eu devo dar um talento nesse fio ou se eu devo deixar ela bem limpinha, bem bonitinha para dividir com vocês aqui. Beleza, pessoal? Tamo junto e lembre-se, sejam sempre fortes e se inscreve no canal.